Graça e paz, mais um Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para sua casa, peço gentilmente que você curta, compartilhe. E se não é inscrito, que se inscreva em nosso canal e nos ajude que essa mensagem chegue um pouco mais longe. Hoje nós vamos meditar num trecho da Palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. A gente vai meditar sobre o tema provisão sobrenatural. Todos sabem que nós estamos sendo assolados por uma pandemia mundial, gerando muitas incertezas e medos. Obviamente que o primeiro grande medo é o medo da morte, de perder um ente querido ou de ser assolado enquanto ser humano por essa catástrofe. Mas o outro medo que tem assolado toda a população mundial é o medo da provisão. Como as contas serão pagas, como virá o suprimento, como será a retomada, como serão os empregos, como fica a economia e como ficará a política nesse cenário macro. Mas esse nosso Deus, que é um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que esse pequeno momento da sociedade que nós estamos vivendo hoje não representa nada, são milésimos de segundo para um Deus eterno. Esse Deus é um Deus que ao longo da história, que a Bíblia retrata como um Deus provedor, um Deus que traz a provisão ao seu povo. E a provisão hoje que nós vamos meditar é uma provisão que veio ao profeta Elias, num tempo tão caótico, talvez até mais caótico do que esse que nós estamos vivendo. A palavra de Deus fala, nesse capítulo 17 de 1 Reis, que o rei Acabe era um rei tão mau que ele chegou a um nível de maldade muito superior do que os outros reis. Então, assim, o cenário de política era um cenário péssimo. Ele e a sua rainha Jezabel perseguiam os profetas do Senhor. E nesse contexto, Elias vai lá e fala para esse rei que não iria chover até que ele ordenasse, por anos. E vale lembrar que aquela sociedade é uma sociedade totalmente dependente da chuva para agricultura e pecuária. E nessa palavra de Elias era o próprio Deus subjugando o Deus que Acabe e Jezabel queria levantar para aquela população, o Deus Baal, com D minúsculo, porque Baal era o Deus do trovão, o Deus da chuva. E quando Deus, o Eu Sou, diz que não ia chover mais, ele estava dizendo, eu tenho o controle absoluto de todas as coisas. Só que essa palavra não foi bem recebida pelo rei, obviamente, e aí Elias teve que ir se esconder, ir para um local, para um ribeiro, e ficar ali em isolamento, sozinho. Mas aí a palavra de Deus traz a primeira provisão sobrenatural para Elias. Deus falou, vai lá, se isola, mas eu trarei a provisão através de corvos. Pela manhã e pela tarde, final da tarde, você receberá pão e carne através dos corvos. E nós bem sabemos que corvo representa morte. Corvo na cadeia alimentar é um animal responsável por fazer toda a limpeza de tudo que é impuro, de tudo que é imundo. Ele é um animal que, na verdade, representa sujeira, podridão e morte. Mas, ainda assim, Deus, através do bico de um corvo, ele trazia o suprimento necessário diariamente para Elias. Uma ampliação do maná. O maná era uma vez por dia. E, nesse caso, Elias era alimentado 2 vezes por dia. Mas o ribeiro seca, porque as chuvas cessaram, e ali ele tem que buscar uma outra forma de provisão. E Deus manda que ele encontrar uma viúva, a viúva de Sarepta. E ali é uma outra provisão sobrenatural, porque a viúva, naqueles tempos, representava fragilidade, representava dificuldade, porque quando uma mulher ficava viúva, muitas vezes ela tinha que ser assumida por familiares, porque ela tinha muita dificuldade de se manter. E a palavra de Deus fala que Elias, ao encontrar essa viúva, ela ia fazer a sua última refeição para morrer com seu filho, porque os recursos tinham acabado. Isso prova que a sequidão ela tinha chegado a um patamar extremo. E ainda assim, o profeta ordena que ela faça uma pequena refeição para ele, ele come antes, e ali Elias, a viúva e o seu filho vêem uma provisão sobrenatural. Contra toda física, contra toda química, a farinha e o azeite não paravam de subir. Eles tiravam a farinha e tiravam o azeite e ainda assim continuava brotando. E nessa reflexão de hoje, esse Deus é o mesmo Deus hoje. Vem as dificuldades, mas ele continua tendo controle absoluto. Ele é um Deus que transforma corvo em um supridor de um homem de Deus. Ele é um Deus que transforma viúva, uma figura frágil, indefesa, em uma supridora do homem de Deus. E ele continua, sim, sendo o mesmo Deus, trazendo a provisão para a minha e para a sua vida. E sobre essa palavra, eu queria fazer uma oração, encerrando.
Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, que ela nos ensina que o Senhor é um Deus provedor dos seus filhos. O Senhor move céus e terras de uma forma sobrenatural para trazer a provisão necessária. Que possamos aprender, Deus, com Elias, porque ele foi obediente. Ele poderia ter se recusado a ser alimentado por corvos. Ele poderia ter se recusado a depender de uma viúva em um certo momento. Mas o profeta Elias, ele foi obediente, temente e aceitou a sua provisão no momento oportuno. Que o Senhor enche os nossos corações de confiança e fé em Ti, porque Tu és um Deus provedor e que cuida de cada um de nós. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.